Bom, hoje eu venho contar o meu relato de parto da minha quarta gestação, minha quarta cesariana, como que foi, como que aconteceu, enfim, enquanto as coisas ainda estão aqui na minha cabeça, porque daqui a pouco eu não vou lembrar de mais nada e depois eu esqueço de gravar o relato de parto. Então vamos lá. Bom, cabe lembrar que a minha gestação, ela foi diagnosticada com alto risco por conta de ser uma quarta cesárea, mas não só por isso, porque a minha gestação, a minha bebê foi diagnosticada com uns sopros no coração, então isso já alarmou um certo tanto, né? Quando eu cheguei nos meus 8 meses de gestação, eu fui fazer os meus exames finais, né, ali da gravidez, eu tava tratando uma anemiazinha que eu tinha bem de leve, né, enfim, tava super tranquila, não tinha sintoma, não tinha nada. E nesse meu exame deu que os meus glóbulos brancos estavam detonando, né, literalmente acabando com os meus glóbulos vermelhos, então eu estava com o começo de leucemia. Essa palavra assusta um pouco, esse nome leucemia assusta um pouco, mas vamos lá, né, bola pra frente. Comecei o tratamento de leucemia, estava com 8 meses de gestação, exatamente o dia que eu peguei, foi engraçado, porque no dia que eu peguei o exame, eu falei, é só eu pegar a câmera. A Mel começa. Mas vamos lá. O dia que eu peguei esse exame, eu falei, se o ônibus virar, eu vou lá no laboratório e pego. E isso era umas 6 horas da manhã e era super longe o lugar que eu estava fazendo pré-natal, né? O hospital que eu estava fazendo. E o laboratório, então, tipo, eu tinha que atravessar, tipo, muita coisa. Era muito longe mesmo pra eu ir de a pé. E aí o ônibus que eu peguei nunca virava. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, esse ônibus vai virar, eu vou lá, eu vou pegar o resultado e eu vou de a pé devagarzinho, e a hora que eu chegar, é isso mesmo. E ainda além de tudo isso, né, ainda era por ordem de chegada lá onde eu fazia pré-natal. Então você chegava às 7 horas da manhã, o médico chegava às 10, às 11, e aí quem tivesse chegado na frente sendo atendido, e às vezes o particular passava na frente, e SUS vocês sabem como é que é a coisa, né? Vamos lá. Fui, peguei o resultado dos exames, levei pro médico, e aí o médico falou que eu estava com começo de leucemia, que eu precisava fazer um tratamento, né, e aí ele veio falar, né, que isso tornava a minha gestação um tanto a mais ainda de risco, de alto risco, né, porque já era uma quarta cesárea, eu estava com a camada do útero fina, segundo ele, e que, né, ainda tinha esse problema do coraçãozinho da minha neném, o que preocupava porque a minha filha do meio, a minha antiga filha do meio, porque a Vi nasceu cardiopata, então eu já sabia mais ou menos o que me esperava caso esses sopros não se resolvessem, né. Ok, né, gente, continuei, levei, né, cheguei a 39 semanas, tudo bem, vamos lá, por enquanto ela está tranquila. Cheguei a 39 semanas e eu comecei a ter bastante contração. E não era aquelas contrações de treinamento, porque as contrações de treinamento, elas não são doloridas. Então, eu tava sentindo muita contração. E o meu pré-natal todo, os médicos falavam, você não pode entrar em trabalho de parto, porque é sua quarta cesárea, seu útero pode romper. Enfim, né? A bagaceira toda, né? Que a gente sempre escuta pra quem tá tendo aí a terceira cesárea ou a quarta cesárea. Ok. Falei, o que eu posso fazer? Fui no hospital uma vez, né? Uma semana antes dela nascer, nada. O médico falou, não, essa dor que você tá sentindo, ele olhou assim, ele nem me examinou nem nada. Ele falou, essa dor que você tá sentindo é porque o bebê encaixou. Só isso. Me mandou embora pra casa e eu com dor. Aí isso se estendeu assim a semana toda, né? E aí eu fui no outro dia, no plantão de outro médico. E aí ele falou assim, olha, essas contrações que você tá sentindo, eles parecem que são treinados pra falar isso. Ainda não é o trabalho de parto, né, apesar que a sua indicação de quarta cesárea, né, que ele olhou, ele me atendeu lá direitinho. E tudo, beleza, né, me passou medicação e me mandou pra casa. Falei, tá bom. Aí no outro dia a dor apertou. Eu cheguei num ponto que eu fui levar a Ana pra escola com essas dores, né, elas iam e vinham. Como eu tive trabalho de parto ativo no parto da Ville, e tive que ir pra uma cesárea de emergência, eu já sabia o que era o trabalho de parto, porque eu já tinha passado pelo trabalho de parto. E aí, eu já sabia exatamente como era a dor, que intensidade era a dor, e era exatamente o que eu tava sentindo ali. E eu tava sentindo muita dor. E aí eu fui levar a Ana pra escola, eu tava em casa, fui levar a Ana na escola, e eu travei, literalmente travei no meio do caminho. A dor aumentou demais, eu falei, agora eu não dou conta não. Eu abaixei, sabe, eu abaixei e falei, não dou conta, nem, eu não consegui nem levantar, nem nada, e eu literalmente eu travei de dor ali. E eu falei pra ela, né, falei, filha, atravessa a rua com cuidado e vai pra escola. Falei, vai pra escola. Olha só.
e com a Vila e com a Iana no carrinho, né? E aí, beleza, né? Aí, quando ela deu aquela passada, né, eu levantei e vim pra casa devagarzinho, igual a tartaruga. Falei, não pode acontecer nada, não pode acontecer nada, não pode acontecer nada. Morrendo, né? Beleza. Quando foi umas meia hora depois, eu ligava pro meu esposo não atendia, e ele não tava em casa nesse dia, e a bagaceira tava ruim, eu tava com dor, eu falei, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí, ele apareceu no portão, falei, Deus, telepatia, né, ok, né, meu marido chegou e ele viu que eu tava bem ruim mesmo, e ele ligou pra minha sogra veio e ficou com o Ian e com a Vili, e pegou a Ana na escola, ele foi lá, buscou a Ana, né, e aí a gente foi pro hospital. Pra outro hospital, né? Aí a médica me deu, ela falou, olha, essa dor que ela tá sentindo, só que eu ia completar 39 semanas. E eles queriam esperar até 41 semanas de gestação, né, pra poder ela ganhar peso, né? E aí ela me pediu um Doppler. E aí eu, caramba, o Doppler é 300 e pouco aqui onde eu moro, o mais baratinho que tem é 200 e pouco, não é barato não. E aí ela pediu um Doppler pra fazer, porque ela não poderia fazer o meu parto, segundo ela, porque eu não tava com as 39 semanas fechadas e porque tinha questão cardíaca da minha bebê, né? Enfim, ela precisava ver como é que estava o meu útero, o meu líquido, enfim, tudo isso, e o hospital não fazia esse ultrassom. E aí a gente foi, né, meu esposo tem um amigo que trabalha no setor da saúde, né, e aí ele, conversando com ele, falou, nossa, ela tem que fazer esse ultrassom, e ele foi e arrumou pra gente, e eu fiz o ultrassom. A doutora marcou meu parto pro dia 4. Isso foi na sexta-feira, né? E aí eu fui na sexta-feira, meu esposo conversando, e a gente arrumou o ultrassom pra fazer na segunda-feira de manhã. De manhã não, 4 horas da tarde. E ela marcou meu parto pro dia 4, na quarta-feira, e eu com dor. E aí, gente, eu pirei, literalmente eu pirei, porque eu já não tava aguentando de dor mais. O efeito da anestesia, da medicação que ela passou na veia já tinha acabado. Eu tava com dor de novo e a bagaceira tava ruim, né? E aí eu sei que eu tomei um monte de mistura de diclofenaco com, com Dorflex, com Buscopan, fiz uma mistura, gente, eu enchi a mão e tomei aqui em casa e, tipo, meio que resolveu a dor. Mas eu tava toda dolorida de tanto ter contração, eu já tava toda dolorida. E aí eu aguentei, né, gente? Aí fiz ultrassom, tudo bonitinho, né? Peguei o ultrassom, coloquei na bolsa, 4 horas da tarde. Na terça-feira me preparei pro parto, né? Vamos lá. Fiquei sem comer, tava em jejum, ela tinha me passado um papel já, porque ela sabia que médico nenhum queria fazer o meu parto, porque segundo eles eu era tipo meio que uma bomba atômica, né? Então, ela me deu um papel e aí eu ia voltar lá pra ganhar no dia 4 com ela. E eu só precisava levar esse papel e ultrassom, né? E aí, ok. Respirei, né? Ainda tinha mais 30 dias de tratamento ainda, que não podia ser cessado. E eu não queria, tipo, eu já tava no... E aí eu já tinha inteirado as 39 semanas, né? 39 e alguma coisa. E aí nos meus exames tava dando que eu estava com 40, então, tipo, eu pensei que eu tava com 40, ia entrar 41. Mas a Mel nasceu de 39 semanas, gente. 39 e alguma coisa. 39 e 3 dias. Vocês lembram que lá no começo da minha gestação deu a diferença lá de ovulação tardia, né? Então, isso que aconteceu no cálculo final do parto, da previsão de parto. E aí, ok. Fiquei em jejum das 8 da noite da terça-feira. Meu parto estava marcado para as 7 da manhã da quarta-feira. 6 horas da manhã a gente foi pro hospital. E aí, a hora foi passando, né? Foi passando, aí vai 7, 8, 9, eu sem comer, tenho hipoglicemia, fazendo tratamento, não podia ficar muito tempo sem comer, comecei a passar mal. No dia que ela nasceu, eu não estava tendo contrações, eu acho que devido ao coquetel de medicamentos que eu me autodei, porque eu já não estava aguentando mais, né? E eu chegava lá, eles não faziam nada, eu ficava no corredor, e eles me deixavam sofrer lá, né, SUS, né, vocês sabem como é que é. A maior boa vontade de alguns médicos com a gente, né, eu ia de um hospital pro outro e nada. E eu, com muita dor, me automediquei mesmo. E graças a Deus não tive problema nenhum com isso. Não tava aguentando, gente. Eu não estava aguentando mais. Já tava mais que no meu limite ultrapassado de dor. E eu sabia que eu ia sentir dor, muita dor, que não ia adiantar eu sentir dor, porque eu não ia ter parto normal. Então não ia adiantar nada, eu ia sofrer de graça, né? E aí, beleza, né? Chegou
8, 9, 10, 11, 12, 13, dá 1 hora da tarde eu já tava passando mal, porque eu tenho hipoglicemia. E aí a minha glicose começou a cair. Cair. Aí eu comecei a passar muito mal, comecei a ficar muito ruim. E aí meu esposo foi e perguntou pra médica, né, se eu poderia comer ou beber alguma coisa, porque eu já tava passando mal. E aí ela disse que eu poderia tomar, eles mediram minha glicose lá, falou que eu poderia tomar um suco de uva pra subir as minhas plaquetas, né? Acho que é plaqueta, glicemia, sei lá, coisa assim. Uma caixinha pequena, gente. Eu estava morrendo de fome, eu tomei e falei, nossa, sabe quando você tá morrendo de fome, você come alguma coisa? Foi isso, sabe? E aí eu sem comer, sem beber nada, eu tomei essa caixinha de suco e fiquei quietinha, sabe? Eu nem andava, nem nada, ficava quietinha. E aí o povo do plano de saúde passava, o particular passava, ou do SAMU passava na frente, e eu ia ficando pra trás, né? E eu ia ficando. Quando chegou 6h30 da noite, foi a hora que eles foram me chamar pra fazer o meu parto. E aí, né, eu já tava assim, não tava muito bem, mas também não tava morrendo, né? E aí, ok, entrei pro centro cirúrgico, né, meu esposo foi comigo até a porta do centro cirúrgico, o hospital tava lotado, então ele não pôde assistir o parto. E aí, né, quando eu cheguei ali na porta do centro cirúrgico, eu olhei pra ele, e aí eu dei um beijo nele e falei, olha, amor, a próxima que passar é a nossa. Mas dentro de mim eu tava preocupada comigo, com eu ter uma hemorragia, acontecer a lesão, que o médico falou que eu teria uma lesão na bexiga, que eu teria meu intestino, meus órgãos afetados, e aí eu comecei a me preocupar com isso. Só quando eu fui entrar pro centro cirúrgico. E aí eu falei, Jesus, eu não aceito isso na minha vida. E aí tem um hino que eu escutei a minha gestação toda, que é aquele Eu Creio em Ti. E aí eu comecei a cantarolar ele, né, ali. Já tava nervosa demais, e quando eu tô nervosa eu canto, né? Quando eu não grito eu canto. E aí eu comecei a cantarolar de frente pra UTI, tinha um senhorzinho lá, que ele falava assim, eu vou morrer. Uma outra senhora teve uma parada lá, na minha frente, sabe? Uma coisa bem... E aí eles começaram a limpar o centro cirúrgico. E quando eles limpavam, eu ficava, eu creio em ti. Daqui. Eu creio em ti. Eu comecei a cantar esse hino lá, e aí quando eu tava chegando... Oi. Olha, oi, gente. Ceguei. Ela tem um manchinho, gente, de nascença na cabeça. E aí eu comecei a cantar aquele Eu Creio em Ti. E foi me acalmando, sabe? Eu fui me tranquilizando de que ficaria tudo bem, de que daria tudo certo. E aí, quando o anestesista veio fazer a anestesia, ele aplicou a anestesia. E logo depois eles fizeram a sonda em mim, né? Que foi super diferente do parto do Ian Miguel. Que eles colocaram a sonda primeiro a seco, jogou álcool em cima e tacou a sonda. E aquilo nossa, doeu muito, muito mesmo. E depois me anestesiou. E dessa vez não, eles me anestesiaram primeiro. E depois vieram fazer a sonda. E aí eu comecei, nesse momento que eles fizeram a sonda, gente, eu comecei eu tava bem até esse momento, e aí fizeram anestesia, né? E aí depois que eles fizeram anestesia, eu comecei a ter tontura. Eu não tive essa falta de... eu comecei a ter uma falta de ar, eu comecei a sentir um peso muito grande nos meus pulmões. Eu não senti isso nas outras cesáreas. E eu senti que eu tava sumindo, como se eu estivesse desmaiando, assim, aos pouquinhos. E eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande, assim, uma coisa ruim muito grande. E a minha pressão começou a subir, né? Ela foi por 14, por alguma coisa. Eu sei que lá dentro do centro cirúrgico ela chegou por 16/8. Tava bem alta. Mas fora isso, aí eles me deram medicação, né, lá no soro. E a minha pressão foi normalizando, e eles começaram a fazer aqueles procedimentos de limpar, de tudo ali. E aí, né, aí eu comecei a ir voltando de pouquinho. O que me ajudou muito foi eu encher os pulmões. Eu enchi o pulmão, soltava, enchi o pulmão e soltava, enchi o pulmão e soltava. E isso eu fiz acho que umas 7 ou 8 vezes até eu ir voltando. Mas literalmente, eu pensei que eu não ia ver minha filha nascer. E aí, beleza, começaram a mexer, né? Começaram a passar aqueles negócios que eles passam em cima e cortar.
Aí corta uma, corta duas, eles conversando entre si, né? E eu já sabia que eu ia precisar de transfusão sanguínea, porque o médico falou que eu ia precisar de transfusão por causa do meu problema. Eu sabia que eu ia poder ter uma lesão na minha bexiga, eu sabia que eu poderia, eu tava ciente de tudo que ia acontecer ali. Eu não sabia em que segundo, em que instante ia acontecer isso, mas eu sabia que poderia acontecer a qualquer momento. E aí a médica começou a abrir, ela falou, Ellen, vai nascer. E aí o bercinho tava na minha frente, né? O pediatra e o cardiologista puxou o bercinho, né? Eu não sei o porquê que ele fez isso. Ele puxou pra trás de um lugar que não dava pra eu ver. E aí eu fiquei assim, né? Falei, né? Eu pensei, nossa, né? E aí ele puxou, né? E aí tiraram ela, a médica falou, ó, vai nascer. E aí, gente, assim, uma coisa que foi totalmente diferente na minha experiência dessa quarta cesárea é que ninguém subiu em cima de mim. Eu não tive eles não fizeram isso comigo. Nos meus 3 partos anteriores, os pediatras subiam em cima de mim e forçavam minha barriga pra baixo pra tirar o bebê. Isso, no parto do Ian Miguel, me causou uma lesão na minha costela e isso me doía muito. Eu fiquei toda roxa, eu sentia muita dor, eu gemia de dor porque doía muito, muito mesmo a minha costela. Onde eles forçavam pra baixo, machucou, então eles não fizeram isso comigo dessa vez e, nossa, foi um alívio pra mim, porque eu sabia que, por mais que eu estava anestesiada da cintura pra baixo, gente, eu sentia aquela dor ali, eu sentia aquela dor na costela, né, aquela dor no estômago, doía muito. E dessa vez eu não tive isso, graças a Deus não fizeram isso comigo, né. E aí a médica tirou e ela falou, nasceu! Aí eu perguntei, tá tudo bem com ela? Aí o pediatra falou assim, eu vou avaliar ela e já trago ela pra você ver. E aí eu falei, bom, agradeci a Deus, né, que ela tinha nascido. E aí o médico tirou, né, fez lá, o cardiologista veio com os aparelhos, colocou nela, mediu ela, né, e eles falavam, né, ó, a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo aquilo, a gente tá fazendo isso, aquilo. Ó, mas ela tá bem, ela tá bem. E aí eles limpou ela e trouxe pra eu ver, assim, em 1 segundo. E eles mexendo lá em mim, né, em 1 segundo eles mexendo lá, e aí trouxeram, né, e aí foi assim, tipo, ele só passou aqui, mãe, ó, e levou. Eu praticamente nem vi ela assim. Mas quando eu bati o olho nela, eu lembrei na hora das feições do Ian Miguel. E era o Ian Miguel escrito. Ela era a cara dele, a cara dele, a cara dele quando ele nasceu. E aí, eu fiquei tranquila que tava tudo bem com ela. E aí a médica, aí os pediatras levou ela, né, lá pra outro lugar bem longe. Onde meu marido tava, era bem longe. E aí ela ficou lá. Isso era 7 horas da noite. Aí a médica falou assim, Ellen, eu falei, aí eu, gente, eu gelei, literalmente eu gelei nessa hora. Falei, oi, ela falou, olha, você tá de parabéns, seu útero tá intacto, você não tem nenhuma lesão no seu útero, você pode ter mais 2 filhos tranquilamente se você quiser. Tipo, eu não acreditei no que eu tava escutando. Porque eu fui tão aterrorizada toda a minha gravidez que eu literalmente não acreditei no que eu tava ouvindo. E aí ela falou, sério? Eu falei, não, você tá brincando comigo, né? E ela, é sério. E tinha 3 médicos dentro do centro cirúrgico pra fazer o meu parto. E aí ela falou assim, ela conversou com a doutora Dina Amélia, a doutora Dina Amélia tirou uma foto do meu útero e me mostrou. Ela falou, olha aqui, tá intacto, não tem nada, seu útero tá perfeito. E aí eu respirei, né, e fiquei feliz, né. Aí eu falei assim, doutora, eu tô achando que você ia falar que eu tava com hemorragia, que você ia ter que tirar meu útero, você veio me falar isso. E eu fiquei feliz, né, e aliviada por isso, né. E aí, beleza. Ela fechou, né, tudo, me mandaram pra UTI. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei... Nossa, eu fiquei super bem. Fiquei super bem mesmo. Aí eles me colocaram aquele fraldão, né, e me mandaram pra UTI. Fiquei na UTI de observação. E aí tinha um senhorzinho que desde a hora que eu entrei lá na porta do centro cirúrgico, ele já tava, eu vou morrer. Eu falei, vai morrer nada. Eu saí de lá rindo, gente, feliz, porque eu estava bem, né? E que tava bem, tudo bem com a minha filha, né? E aí eu falei, vai morrer nada, se eu tô aqui, se eu tô viva. E comecei a contar pra ele, eu vou morrer. Eu falei, só vai morrer não, só vai ficar bem, né? Descansa aí, dorme, aproveita e dorme que só vai ficar bem.
E aí, assim, foi meu parto, né, gente? Depois eu vim me contar. E eu fiquei, gente, 72 horas... 72 não, era pra eu ficar 73 horas no hospital. Mas eu fui pro quarto, gente, já era mais de 10 horas da noite. Quando eu fui pro quarto, liberou um quarto pra mim na UTI pediátrica, porque não tinha quarto pra mim. E aí, fiquei lá nesse quarto só 24 horas, o tempo de passar anestesia. E fui pro quarto, embora pra casa, gente. Com 24 horas de quarto... Opa! Com 24 horas eu vim embora pra casa, gente. Então essa foi a minha quarta cesárea, gente. Assim, bem mastigada, bem explicada. E deu tudo certo. Então eu ainda posso ter, né, se eu quiser, mais 2 filhos. Eu não penso em ter mais 2 filhos, porque a gente tá mexendo com a nossa casa, então... Eu quero me mudar, eu quero, né, quero ir pra minha casinha, né, ter o meu cantinho logo, viver no meu cantinho, tá no meu cantinho lá com as minhas crianças, com os meus filhos e curtir, né, esses presentes aqui, essas bênçãos de Deus aqui, né, e curtir, gente, viver, né, vivenciar e ser muito grata a Deus por tudo que Ele me proporcionou, de tá tudo bem, né, então... Eu ainda continuo hoje tratando meu problema de saúde. Inclusive, vocês vão ver isso nos vídeos que eu soltar aí, nesses vídeos que eu já tô soltando, que eu tô registrando algumas coisas. Não registrei tudo, porque literalmente não dá, né? Mas é isso, gente. Fui feliz na minha quarta cesárea, fui muito amedrontada, me passaram muito medo de que eu ia morrer, de que muita coisa ia acontecer, e graças a Deus, quem determina algo na nossa vida é Deus, né? E Ele cuidou e continua cuidando da gente o tempo todo, gente. E essa foi a chegada da Mel, gente, que chegou trazendo um monte de surpresa. E depois eu venho falando também, gente, como é que tá o desenvolvimento dela. O problema cardíaco dela, graças a Deus, não deu, assim, muita preocupação, deu tudo ok. E é isso, gente. Então foi assim a minha quarta cesárea, né, cheia de surpresa. Então deu tudo certo, gente. É isso aí, tá bom? Então, obrigada a todos vocês que assistiram. Indica esse vídeo, tá bom, gente? Pra quem estiver passando aí por uma quarta cesárea, que tá passando, que deve estar com medo. E eu quero lembrar você que se você tem uma segunda cesárea, você pergunte pro seu médico como está o seu parto, o seu útero no dia que você ganhar seu bebê. Eles não costumam mentir sobre isso. E isso pode te ajudar caso você futuramente pense em ter outro filho, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um sonho. E talvez a maternidade de 3, 4, 5 filhos seja a sua. Então, se você tem só cesárea, pergunte pro seu médico como está seu útero. Eles não costumam mentir, eles são bem realistas sobre isso, tá bom? Então é isso. Obrigada a todos vocês.